sempre falo que o texto é como uma piscina, né? Tem gente que vai passar a vida inteira... Olá pessoal, hoje eu estou com a Ana Holanda, que além de ser editora da Vida Simples, faz 1 milhão de coisas, não tem uma vida simples. E vai ser um papo muito bacana sobre... Assiste o vídeo, você verá, não vou dar spoiler aqui não. Meu nome é Max Yogoro e esse aqui é o Tal Negócio. Olá Ana, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom que você topou, obrigado que você veio aqui. Ana, me conta um pouco, conte para as pessoas um pouco, o que é a sua vida? Então, eu sou editora-chefe da revista Vida Simples, já tenho 8 anos. Eu sou mãe, sou uma mãe bastante participativa. Sim. Então, às vezes, depois se você quiser falar sobre vida, isso tem muito a ver com o respeito do tempo, né? Do meu tempo, que tenho tempo para os meus filhos também. Além disso, eu também escrevo, escrevo no sentido de ser escritora. Então, Sim. Esse ano eu estou lançando meu segundo livro. É mesmo, olha que legal. Que se chama? Que é Como Se Encontrar na Escrita. É um livro que fala sobre o processo de escrita, ou o meu olhar em relação à escrita. Eu dou aula também, eu sou professora, eu tenho um curso que viaja pelo Brasil, que é um curso de escrita criativa e afetuosa, que é um curso que fala sobre o processo de escrita para não escritores, né? Então, para pessoas que simplesmente se encontram na palavra. Eu dou curso na The School of Life e esse ano eu também, agora no segundo semestre, eu vou dar um curso também pela Belas Artes. Então, assim, eu faço bastante coisa. Olha, isso é muita coisa, a sua vida não é simples. Não é simples. Mas assim, na parte profissional tem uma coisa muito em comum que é a palavra, que é a escrita. Pegando o gancho desse curso que você falou, escrita para não escritores, para os nossos não escritores, o que você diria? Então, que a escrita é para todo mundo. A escrita é para todos e acho que a gente coloca a escrita num lugar que ela não merece estar, né? É um lugar ou um lugar inacessível, do tipo, isso não é para mim. Eu admiro as pessoas que escrevem, eu admiro os autores e eu coloco eles numa prateleira muito alta, não só física, como uma prateleira emocional, digamos assim. E eu acho aquilo inacessível para mim. E não é verdade, porque o que eu mostro nos meus cursos é que a escrita nasce primordialmente dentro de você. Toda a escrita deveria nascer dentro de você primeiro, ou ela até nasce dentro de você e você não se dá conta disso, que eu acho que às vezes é muito pior, porque também reflete a maneira como você está no mundo. Se você está fazendo as coisas de um modo muito automático, a sua escrita ela se reflete de uma maneira muito automática, sem reflexão, sem um mínimo de discernimento, sem você. O que é mais triste, você escrever. A escrita, ela nasce em você, você está escrevendo, ela é um processo que é seu, ela é intrínseco, ela não é automática. Sim. Ou ela não deveria ser automática. E aí, se você escreve dessa maneira tão sem alma, tão distante de você mesmo, é assustador. E as pessoas tomam um susto quando eu começo a contar para elas que, ei, se é você que escrevendo, é seu. E isso vale para qualquer coisa, isso vale até para um e-mail. A maneira como você escreve um e-mail já está me falando sobre você. Já está dizendo quem você é, como você enxerga as coisas, como você percebe o mundo. As motivações que levam as pessoas a me procurar no meu curso, elas são múltiplas. Sim. Tem gente que vai porque fala assim, eu não estou conseguindo escrever nenhum e-mail. Aí eu falo, ok, você é bem-vindo. Todo mundo é bem-vindo, né? Eu já tive aluna de 14 anos e aluna de 80 anos. Ela aparece desde estudante, aposentado, como aparece médico, dentista, engenheiro, jornalista, assessor de imprensa, relações públicas, gente que trabalha no marketing, na publicidade, terapeuta, enfim, é para toda e qualquer pessoa, né? Como sair do automático e partir para seja uma escrita ou uma criação que seja genuína, assim... Eu acho que a partir Então, essa para mim é o grande pulo. Com as pessoas que trabalham comigo, eu sempre pergunto, onde está você no texto? Onde está você? E tem muita gente que se assusta, como assim, onde eu tô, né? E muita gente acha que ter você no texto é um texto em primeira pessoa, é um relato. E isso também não é verdade. A gente está presente no nosso texto o tempo todo. E eu acho que para fazer isso emergir, é primeiro começar a olhar para isso como algo que sim, que te pertence. Então, acho que o mais triste é quando a pessoa não fica nessa produção automática de texto, né? Como se um automatismo quase fabril, e ela não se dá conta de que aquilo pertence a ela, de que aquilo é parte dela. E esse texto, ele também, a consequência disso é um texto que ele tem um tempo de vida muito curto. Porque o que causa a identificação do texto com o outro? O texto, quando ele fala assim, nossa, parece que esse texto está conversando comigo. Parece que esse texto está dizendo o que eu precisava ouvir.
Você só conversa com o outro através de um texto, através da palavra, quando antes isso passou primeiro por você. Porque aonde ele te encontra é na mesma caixa fechada que nasceu em mim. E eu só acesso a minha caixa fechada quando primeiro eu mergulho dentro de mim. Senão, este texto é natimorto. E a gente está hoje numa produção muito grande, muito insana de lixo. De algo que não encontra ninguém, que não está falando com ninguém. Eu produzo volume, eu produzo quantidade, sim, mas aquilo acaba no mesmo instante. Não ressoa. Não ressoa. Informa. Mas é para ser informativo. É para ser só informativo, porque até mesmo um texto informativo pode ser algo que dali a uma semana você ainda está recordando daquilo, está lembrando daquilo. O que é esse lembrar? É te marcar. E isso é tão profundo para mim, porque eu estou produzindo algo que vai morrer dali a um segundo, ou estou produzindo algo que vai se perpetuar, que vai caminhar, que vai fazer diferença na vida do outro, que pode até transformar a vida do outro, que pode tocar ele em algum ponto, que dá um clique no outro também, porque a vida não é só sobre a gente, é sobre o outro. E mais do que isso, você está gastando, você está desperdiçando tua energia, teu tempo de vida produzindo lixo, ou você está gastando seu tempo de vida produzindo algo que faça sentido para você primeiro e para o outro. Aí a gente cai num ponto muito mais profundo que as pessoas ficam muito impressionadas quando eu falo com a escrita, porque tem tudo a ver com o teu sentido de vida. O que você quer? É continuar produzindo lixo ou é produzir algo que de fato faça sentido? Então a maioria dos textos, eles ficam numa camada que se propõe a entregar alguma coisa, são feitos, lógico, com boa intenção, mas não descem o suficiente para criar uma conexão maior. Não desce. E é o que eu sempre falo, assim, o texto, ele é muito reflexo da vida da gente, e não é só da tua vida pessoal, é do momento que a gente tá no mundo. Então, assim, tem que ser um texto apressado, tem que ser, né, não para pensar no que tá fazendo. Isso é um reflexo de você, de como você está no mundo e como o mundo está. Eu tô indo para 24 anos de profissão. Eu lido muito com o texto. O texto é a minha matéria-prima diária, né? Eu leio muito, então eu leio um texto e eu já reconheço de cara. Tem aí uma dose de experiência? Tem, mas assim, eu olho e falo assim, nossa, a pessoa ficou na superfície o tempo todo, em nenhum momento ela mergulhou. Eu sempre falo que o texto é como uma piscina, né? Tem gente que vai passar a vida inteira na beirada, mas é na beirada sem sequer testar a temperatura da água. Sabe a gente ficar sentado assim na beira da piscina, mas não põe nem o pezinho lá. Tem muita gente que vai passar a vida fazendo esse tipo de texto, na beirada. Tem gente que põe o pezinho para testar a temperatura. Tem gente que vai e pula de cabeça. E tem gente que percebe que tem trampolim e vai subindo até o trampolim mais alto e mergulha e vai fundo. E quanto mais fundo é este teu texto, maior é o encontro com o outro. É um ciclo, ele é um ciclo. E este encontro com o outro, quanto mais profundo ele for, ele volta na mesma profundidade para você. É um ciclo grande, é um ciclo que não conversa só com o seu umbigo. E isso independe do tema também. Porque tem muita gente que se propõe a fazer, vou falar um texto sobre propósito, vou fazer um texto sobre gratidão, sobre generosidade, sobre estar presente no mundo. E eu leio aquele texto e eu percebo que a pessoa só está repetindo o conceito. O problema é textão? O problema não é textão. O problema é quanto você se envolve com o teu textão. Porque você ficar só reproduzindo ideias, só reproduzindo conceitos, sem de fato se colocar, passar por você aquele texto, cara, não vai encontrar ninguém. É um texto chato. E aí, às vezes, eu às vezes tenho dificuldade de falar isso pra pessoa, porque eu vou falar assim, cara, teu texto ficou na superfície o tempo todo. O texto, a escrita, é um ato de coragem. Porque você mergulhar dentro de você, para depois você passar isso para um texto, é de uma coragem enorme, é de entrega. E é de amor também, porque eu estou falando com você. Quando o texto deixa de morar em mim, que ele deixa de morar em mim, eu mergulhei em mim, eu escrevi aquele texto e eu entreguei para você, ele deixa de existir em mim para morar em você. Isso é amor, porque eu te reconheço, você me reconhece, a gente se reconhece pela palavra e esse encontro acontece. Eu acho que assim, a vida vivida no automático,
né? Vou colocar dois extremos. Se a gente pegar os grandes filósofos da história, de Epicuro a Buda, a Mandela, a quem quiser, ninguém vai falar assim, a felicidade, o encontrar, a sabedoria e o desenvolvimento é o novo iPhone, é fazer a viagem para todos os lugares, é comer nos melhores restaurantes. Isso é muito legal, mas não vai falar que isso realmente é o cerne da questão. Então, isso aqui não é a felicidade, então eu vou para o outro extremo. Cara, eu vou para a montanha, ficar com um mosteiro, meditando. E lá talvez seja muito fácil de encontrar a paz. Mas o fato é que, assim, a maioria das pessoas comuns, a gente nem vai ter essa plenitude material que o mundo prega, e nem vamos virar pessoas da floresta. Como fazer esse encontro de si, como ter contato consigo mesmo nessa vida onde a gente tem a correria, tem o filho, tem um monte de coisa igual você faz, tem que pegar um ônibus ou tem que viajar de avião para um monte de lugar. Como encontrar a si mesmo nesse mundo mais caótico, assim? A gente sempre fica nesse lugar de conquista de algo, né? Eu vou conquistar a felicidade, eu vou conquistar a paz, eu vou conquistar meu tempo. Como se aquilo fosse algo que você tem que te levar para este lugar quase de eu não tenho e tenho que ter. E é uma coisa assim meio de perfeição, né? Tipo, eu vou chegar lá. E aí quando eu chegar eu vou ter conquistado isso. Na escrita eu vejo muito isso. Essa relação do tipo, eu vou conseguir escrever quando eu fizer o caminho de Santiago de Compostela. E eu sempre falo que as histórias elas pulam na sua frente o tempo todo, a cada minuto. Quando você desliga o despertador ao lado da cama, 10 histórias acabaram de acontecer. 10 histórias incríveis. Porque você desliga... É o quê? Como que você desliga? É o teu celular? É um despertador à moda antiga? Como que é isso? O que tem do lado ali na sua mesa de cabeceira? Quais livros? Quais são as suas escolhas? Tem livro? Não tem? Que objetos tem ali? Quando você levanta, você está descalço, você está de chinelo, tudo isso está te contando uma história. E não é só uma história só sobre você. É história sobre escolhas, sobre caminhos. Uma vez um aluno escreveu um texto lindo em que ele falava sobre os chinelos embaixo da mesa. Todo dia a mãe dele esquecia um par de chinelos dela embaixo da mesa e aquilo irritava ele profundamente, porque ele pensava, cara, por que ela não consegue guardar esse par de chinelos, né? E aí ele começa a contar a partir do momento em que o par de chinelos deixou de estar embaixo da mesa. E ele era um texto lindo falando sobre morte. Mas é de um lugar em que eu te encontro, é de um lugar comum. Eu não começo a falar assim, a morte lidar com a morte é. É isso que eu falo para os meus alunos. Você pode falar de relação a partir da escova de dentes do banheiro. Escova de dente no banheiro todo mundo tem. Agora, como que é? Quantas escovas de dentes tem? É uma? São duas? São três? Tem de criança e de adulto? Tá numa caneca? Tá num porta-escova de dentes bacanoso? Você começa a falar sobre relacionamento a partir do teu banheiro, das escovas de dente, que é comum para todo mundo. Sim. E aí eu começo a te levar para algo muito mais profundo, mas a partir de um lugar que te é muito comum. Esse se dar conta de que está tudo acontecendo a todo instante. Sim. E que é verdadeiramente esse agora, é que diz respeito à nossa felicidade e é que diz respeito à nossa escrita. São duas coisas que estão intrinsecamente relacionadas. As histórias acontecem o tempo todo, vida acontece o tempo todo e a felicidade é uma escolha a cada minuto. Não é um lugar de conquista, porque ela também não é incrível, pulsante, ela pode ser em alguns momentos, mas ela não é o tempo todo. E ela é na tua escolha diária. E essa identificação desse cotidiano que a gente tem, que é comum a todo mundo, que é o mais lindo dessa história, porque daí isso independe de se o que eu sou ou o que eu tenho, é como eu percebo o mundo. Queria que você recomendasse, por favor, para as pessoas um conteúdo assim que te apeteça profundamente. Pode ser o que você quiser, filme, livro, artigo, revista. Tá. Primeiro eu vou começar recomendando algo que eu digo para todos os meus alunos, todos, absolutamente todos. Que eles vêm me perguntar, você tem alguma coisa para indicar para eu melhorar a minha escrita? E eu sempre digo, caminhe. Caminhar. Caminhe. Ok. Caminhada. Guarda o teu celular e caminha. Não é caminhar para buscar uma resposta ou te levar a algum lugar, é simplesmente perceber. É você caminhar e de repente você entrar numa rua onde teve feira e você voltar a sentir cheiro do peixe, da fruta estragada no meio-fio, que fica quando a feira vai embora. Sim. Ou é você estar caminhando e de repente voltar a sentir cheiro de comida que sai da janela, você voltar a perceber cheiro de flor. Isso, quando você chega no ponto que você fala assim,
nossa, esse vento parece vento de chuva. Você tá nesse ponto da percepção do mundo. Presença. Presença que te leva para uma escrita mais presente também. Opta por ter um tempo do seu dia em que você faça algo caminhando, não dentro do carro, nem do ônibus, nem do trem, caminhando, olhando, sentindo o mundo, voltar a sentir o mundo. Tem alguns livros que eu gosto muito e que eu sempre indico nos meus cursos, que alguns são livros de escrita e outros não. Sim. Mas O Poder da Empatia, do Roman Krishnarik, é um livro que eu gosto muito. Ele fala sobre relação, sobre a empatia na sociedade, mas isso me leva para muitos outros lugares. Eu li o tempo todo tendo surtos falando, ele tá falando de escrita, ele tá falando de escrita. Eu gosto muito do livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é A Morte é onde é que vale a pena viver, que ela fala sobre a morte, mas na verdade ela está falando sobre a vida. Eu gosto muito também do livro do Harumi Murakami, do que eu falo quando eu falo de corrida, porque para mim é um livro incrível e que ele não está falando de corrida, ele também está falando sobre a vida e sobre processos de escrita, apesar dele achar que está falando de corrida. Ele acha isso. Não é? Ele acabou também de lançar um livro no ano passado que ele fala sobre romancista por vocação. Para quem quer mergulhar mais nos processos de escrita, é um livro que é bem legal, do Harumi Murakami, que é um escritor japonês que é bem conhecido pela ficção. O livro do Stephen King, A Arte de Escrever, é arrebatador. E foi um tapa na minha cara, porque eu imaginava Stephen King como uma pessoa que escreve uma ficção que eu não gosto, que eu sei que tem muita gente que ama, mas eu particularmente não gosto. E eu falei... E aí quando eu li, eu fiquei um tempão com o livro, sem ler. Quando eu comecei a ler, eu falei, tapa na minha cara. Né? É incrível, porque ele li também, é maravilhoso. Ele fala sobre a vida. E aí você começa a perceber essa conexão de vida e escrita muito intrínseca, que eu não preciso ser tipo o cara bombástico da escrita para escrever um livro incrível. Enfim, tem tanta coisa que eu gosto. Tem o meu livro que vai ser lançado agora no segundo semestre, eu não sei exatamente o mês, mas vai se chamar Como Se Encontrar na Escrita, vai sair pela editora Rocco. E é um livro que também não espera encontrar técnica, não é um manual de escrita. É um livro que eu falo muito sobre isso que a gente acabou de conversar. Sobre como isso está presente na vida. E o mais legal é que eu mostro isso através do texto. Olha a vida aqui impressa nesse texto. É isso que eu tô falando, é isso que é encontro. É isso. Muito obrigado. Obrigada. Foi lindo demais, viu? Obrigado. Obrigada. Tchau. Gente, é isso. Um beijo. Tchau. Faz uma foto, como se a gente estivesse fazendo a entrevista ainda. Acho muito legal essas fotos. Coisa maravilhosa, meu Deus.